Graça e paz, queridos. Bom dia. Hoje é segunda-feira, 29 de junho de 2020. Eu sou o pastor Gil Shekinah. Esse aqui é o nosso devocional diário. Toda segunda-feira, uma mensagem voltada para a família. Tema de hoje: como tratar e usar as emoções para fortalecer o seu casamento. A palavra do Senhor nos diz no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 9: não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira repousa no íntimo dos tolos. As emoções, até a raiva e mágoa, têm um propósito. Esses sentimentos fortes precisam ser adequadamente compreendidos, valorizados e utilizados para que você possa cuidar melhor de si e conhecer profundamente o seu cônjuge e dessa forma fortalecer o seu casamento. As emoções foram projetadas por Deus para ter valor e propósito. Não são apenas resultados acidentais da natureza humana. Como as emoções têm um propósito, elas precisam ser entendidas, valorizadas e utilizadas adequadamente para que você possa entender e cuidar melhor de si e conhecer o seu cônjuge de maneira profunda e relacional. As mulheres são mais propensas a admitir que têm emoções e geralmente podem identificá-las com muita facilidade. Mas as mulheres geralmente aprenderam com a experiência a esconder quaisquer emoções negativas, pensando que não deveriam sobrecarregar ninguém com seus sentimentos. Uma mulher não pode cuidar de algo que ela está fingindo que não existe. Os homens também têm emoções fortes, mas seus sentimentos são tipicamente mascarados pela raiva ou rotulados como descontrolados e, portanto, enterrados tão profundamente que os homens não os conhecem. Se um homem não conhece, não sabe que as emoções existem, ele também não pode cuidar delas. Falar sobre emoções no casamento é muitas vezes negligenciado porque os casais tiveram experiências negativas, desagradáveis, quando revelarem em algum momento algum sentimento. Por exemplo, se o marido tenta fazer as emoções da esposa desaparecerem, ele está tentando eliminar uma parte essencial de quem a esposa é e, em essência, o marido está atacando a identidade da esposa e o núcleo verdadeiro do teu ser. Isso é doloroso. E não é de admirar que a esposa, eventualmente, pare de falar sobre emoções. Mas quando os casais evitam falar sobre emoções, perdem a oportunidade de aprofundar a intimidade no casamento. Os casais devem lidar de frente com as emoções, abraçando-as e compreendendo-as e usando-as de forma positiva dentro do relacionamento. Então, para isso é preciso aprender a aceitar as emoções sem julgamento. Se o marido e a esposa entenderem que seu cônjuge se importa com eles, que alguém está preocupado com o que está acontecendo dentro deles, isso envia uma mensagem clara de que seus sentimentos são importantes. Ele está dizendo: quero saber o que está acontecendo e não tenho medo de ouvir. Deixando claro que as suas emoções são algo para os dois entenderem e seus sentimentos são importantes um para o outro, porque vocês são importantes um para o outro e devem conversar sobre isso. O que acontece com frequência é que alguém fica chateado e o outro cônjuge se retira até que o cônjuge chateado tenha recuperado os sentimentos para evitar julgamento. Mas lembre-se de que as emoções foram criadas por Deus e têm um propósito. Assim, até as emoções negativas têm o objetivo, dando aos casais a melhor oportunidade para se desenvolverem e para fortalecerem a conexão íntima. Compartilhar alegria unifica as pessoas. Compartilhar tristeza, medo ou vergonha une. Não esconda as emoções um do outro. Ouça abraçá-las como ativos positivos para desenvolver a proximidade e a conexão no relacionamento. Emoções são informações importantes no casamento. As emoções são dados moralmente neutros, nem bons e nem ruins.
Aprender isso pode ajudá-lo a se aproximar do seu cônjuge e liberar maridos e esposas para discutir sentimentos sem medo de julgamentos de valor. Se as emoções são apenas informações, você não pode falar sobre elas em termos de ser bom ou ruim, saudável ou doentio. São emoções, precisam ser avaliadas nesse campo. Aqui está um exemplo. Se o marido se sente sozinho porque a sua esposa assumiu um emprego novo e está empolgada e, portanto, está ficando mais tempo longe dele, isso não significa necessariamente que ele é um idiota por não apoiar a carreira da esposa. Pode significar apenas que ele está sozinho, está se sentindo sozinho, está externizando essa emoção e ponto final. Ele não deveria ficar envergonhado por isso, por experimentar esse sentimento de perca. Da mesma forma, se a esposa leva muito tempo para se arrumar, para sair, e às vezes atrasa para um compromisso com ele, isso não significa que ela está desrespeitando o marido, ou mesmo que ela não aprecia sair com ele. Isso pode significar que ela apenas deseja se apresentar melhor, estar melhor arrumada, né, para poder sair. E na verdade a mulher não se arruma para o marido, ela se arruma para as amigas, né? Então é preciso, o marido deve apreciar isso, e isso não pode desvalorizar o seu desejo em relação à esposa. As emoções, especialmente medo, dor e tristeza, nos informam o que está acontecendo em nossa vida interior, o que precisamos e o que queremos e onde vamos lutar. No casamento, os cônjuges precisam ajudar um ao outro a descobrir e entender as suas necessidades emocionais. Depois que os casais conseguem falar sobre as emoções e identificar essas necessidades, eles podem desenvolver uma estratégia apropriada em resposta às emoções. É semelhante a saber trazer um guarda-chuva quando há previsão de chuva. Tá? Então, bons planos geralmente exigem que os cônjuges cuidem um do outro. Por exemplo, uma estratégia para ajudar o marido que se sente sozinho porque a sua esposa está ficando fora mais tempo do que costumava é conversar com ela, criar um diálogo, sugerindo maneiras de passar mais tempo com ela ou de investir no relacionamento de outras maneiras. O marido quer que a sua esposa dê alguma coisa, ela pode entender a sua necessidade emocional. A esposa que deseja dar o melhor de si para o trabalho voluntário, por exemplo, na igreja ou no terceiro setor, por exemplo, pode precisar do marido para assumir alguma das tarefas domésticas no lugar dela, para satisfazer sua necessidade emocional. A esposa deseja a ajuda do marido. Então, isso conversando se resolve. Então, seguindo o plano de atender a necessidade emocional um do outro, vocês vão convergir na mesma direção. O plano para atender a necessidade emocional, desejos ou dificuldades, deve ser implementado em tempo hábil. Se o cônjuge de apoio não agir de acordo com o plano, é inútil. Pior ainda, estabelece um padrão de erosão da confiança. Por exemplo, se a esposa não agendar mais encontros com o marido, ele não apenas se sentirá ignorado, mas também será desrespeitado e se sentirá não amado. Ele aprenderá a evitar compartilhar suas emoções com a esposa nessa área e a conexão será interrompida. Se alguma das partes do sistema de cuidados emocionais, identificação, planejamento ou acompanhamento estiver faltando, seu relacionamento será gravemente prejudicado. Porém, se vocês se dedicarem ao plano em sua íntegra, aos resultados, haver uma fidelidade para que eles aconteçam, tudo vai ser positivo e o casamento vai prosperar no caminho da felicidade. Pense nisso e aplique esse ensinamento aí no seu casamento. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.